Olá! Hoje nós vamos falar sobre os esportes de invasão. Vocês sabem o que são os esportes de invasão? Não? Então vamos lembrar um pouquinho aqui sobre como é o esporte de invasão, né? Pelo nome a gente já tem algumas ideias assim sobre o que seja, né? Então, os esportes de invasão são aqueles onde tem uma disputa, né, entre duas equipes, onde uma equipe tenta disputar com a outra, invadindo o campo do seu adversário. E assim eles tentam marcar pontos então no campo do adversário, mas ao mesmo tempo eles têm que também defender o seu campo. Por exemplo, a gente tem o futebol. O futebol, ele é um esporte de invasão, porque a gente tem que invadir o campo do adversário para fazer o gol. E assim o adversário vai fazer com a gente. E para isso a gente tem que ao mesmo tempo o quê? Tentar defender a nossa trave. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre alguns dos esportes de invasão bastante conhecidos. O primeiro esporte, então, é o handebol. O handebol, a gente tem que invadir a equipe adversária para tentar fazer o gol. O segundo esporte, então, temos o basquete. O basquete também com o mesmo objetivo de invadir o campo adversário e fazer a cesta na equipe adversária. O terceiro também temos o futebol, bastante conhecido hoje em dia, no qual a gente tem que também invadir o campo do adversário para fazer o gol. O quarto esporte, então, está o futebol americano, que também temos que invadir o campo do adversário para fazer o gol. E por último está o frisbee, também conhecido como ultimate frisbee, onde a gente tem que invadir o campo do adversário com um disco e marcar pontos. Agora nós vamos fazer um pequeno jogo com vocês. Eu quero ver se vocês aprenderam mesmo o que são os esportes de invasão. Vou deixar aqui na próxima imagem algumas imagens de vários esportes e vocês vão me dizer qual é o esporte de invasão entre essas duas imagens que vai estar aparecendo aqui na sua telinha, tá bom? Vamos lá? Entre o golfe e o basquetebol, qual esporte é o de invasão? Quem falou basquetebol acertou. E nesse próximo, entre o handebol e o raquetebol, qual é o esporte que é o esporte de invasão? Quem falou handebol acertou. Entre esses dois esportes, qual é que é de invasão? Quem falou ultimate frisbee acertou. E por último, vamos então para o skate e o futebol americano. Qual desses é o esporte de invasão? Futebol americano. Quem falou acertou. Espero que tenham acertado todas, hein? Agora, eu tenho um esporte aqui que eu duvido que vocês já ouviram falar nele. O Ultimate Frisbee. Vocês conhecem ele? Não? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. As medidas do campo do Ultimate Frisbee é medida de 100 metros por 37 metros. Nele está subdividido entre a end zone de um lado e de outro, que é a zona de marcar ponto. Ele é dividido então em 7 jogadores de cada lado. O objetivo do jogo consiste em marcar ponto passando o disco entre os companheiros da mesma equipe até a área adversária, que é a end zone, marcando então o maior número de gols possível para vencer este jogo. Algumas das principais regras do esporte é passar o disco em menos de 10 segundos para o seu companheiro de equipe e também não podendo ter contato físico entre os jogadores. Outra regra fundamental é que se o disco cair no chão é da equipe adversária, ganhando assim aquele que fizer mais pontos. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o Ultimate Frisbee, vamos tentar reproduzir ele em casa? Então, mas professora, eu não tenho um disco, como é que vou fazer então um disco? Eu vou ensinar agora para vocês uma maneira bem simples e fácil de fazer um disco pra gente estar fazendo aí em casa, tá bom? Vamos lá? Você vai precisar então de uma tesoura, uma caneta ou lápis, uma tampa, ou pode ser também um prato e papelão. Primeiro você vai pegar o
prato ou a tampa que seja um formato então circular e vai demarcar no papelão todo o formato em círculo. Depois de demarcar o círculo no papelão, então você vai vir com uma tesoura sem ponta e vai recortar todo o formato de círculo. E assim estará pronto então o nosso disco para nosso jogo. Mas para você também estar fazendo um disco com mais durabilidade, você também pode estar fazendo outro formato novamente de círculo. E aí em seguida você vai grudar os dois círculos, um em cima do outro, com fita durex ao redor. Em um espaço amplo de sua casa, você então vai chamar mais um membro de sua família e vai pegar no disco da seguinte forma como mostra na imagem. Em seguida, vocês vão tentar passar um para o outro, sendo então essa a nossa primeira atividade. Na segunda atividade, então, já é o jogo, onde você vai chamar mais 2 membros de sua família e vai disputar o jogo. Mas antes, vocês vão demarcar o meio com um cabo de vassoura e também demarcar dos dois lados a end zone com 2 pares de sandálias. 2 jogadores ficarão de um lado e 2 jogadores ficarão do lado oposto. O objetivo do jogo, então, é invadir a área do adversário e chegar com um disco na end zone do adversário, marcando o ponto. Vocês podem estipular uma pontuação final, onde aquele que conseguir chegar primeiro nessa pontuação final vence o jogo. Agora que você já aprendeu a fazer o seu disco e já aprendeu como é que se joga o Ultimate Frisbee, a gente vai então fazer aí em casa. Não esquece de tirar foto, de gravar um vídeo, para que eu possa também estar vendo como é que vocês estão reproduzindo, se vocês estão fazendo tudinho certinho, tá bom? Espero contar com os vídeos e as fotos de vocês.